Olá, hoje o tema do nosso vídeo são 6 lições que eu aprendi durante um processo ali de cura dos olhos da minha filha. Para quem não sabe, no ano passado a gente viveu uma luta muito grande, né? Quando a Maitê, a minha filha, ela estava com um aninho e ela tinha acabado de completar um ano. E ela desenvolveu uma bactéria ali nos olhos que ninguém sabia explicar o que era, né? Então começamos um processo ali de levar ao oftalmologista, passamos por vários oftalmologistas diferentes, né? Vários profissionais diferentes. E todos eles, né, passavam ali um remédio diferente. Ela tomou antibiótico forte, ela usou pomada antibiótico, colírio antibiótico, né? E corticoide, vários medicamentos que não resolviam o problema. E após 3 meses, né, da nossa luta ali, né, indo toda semana, um hospital que não é próximo à nossa casa, né, mas nós íamos toda semana, a última consulta, né, que nós estivemos, quando eu sentei na cadeira com ela, né, do oftalmologista, a profissional olhou os olhos dela e respirou fundo assim, como tipo, não sei mais o que fazer, né? E naquele momento eu senti que eu deveria esperar realmente uma intervenção divina e que eu não deveria mais tentar ali métodos humanos. E quando eu cheguei em casa, eu conversei isso com meu esposo, que na hora não confortou muito. Ele trabalha, né, na área da saúde, ele é um profissional da área da saúde, e ele achou assim que seria imprudência da minha parte, né, não continuar ali passando, né, as pomadas, né, os antibióticos que. Mas eu achei assim que já tinha muito tempo, né? Eu falei, nossa, mas é muito tempo usando antibiótico, usando corticoide. Eu vou só orar, né? Não que não tivéssemos orando antes, né? Desde o início, quando esse processo começou, nós orávamos, né? E pedíamos sim ao Senhor, mas eu entendi, né? Eu tive um entendimento ali no meu espírito de que eu deveria seguir somente com a oração. E não foi fácil, né, tomar essa decisão, porque poderia ser algo realmente. E se for algo, né? Eu cheguei a pensar, e se for algo da minha mente, né? O meu esposo na hora não concordou, então ele poderia, né, depois me culpar se aquilo ali, né, progredisse, se, né, piorasse, mas eu senti que eu deveria, né, guardar os remédios e simplesmente orar. E aí eu comecei um processo de jejum, e durante esse jejum eu fiz algumas anotações no meu bloco de notas de celular, onde eu registrei ali algumas coisas que o Senhor ia ministrando no meu coração. A Maitê, ela é uma bebezinha muito. Ela gosta de abraçar, né, as crianças, a gente gosta de levar ela na pracinha, né? Nós estávamos também no processo de mudança de igreja, então ela estava tendo contato com outras crianças, e era um período muito difícil, porque como ela estava com os olhos assim muito feios, né? E outros pais não sabiam o que era, quando ela se aproximava de uma criança, né, para abraçar, né, para brincar, eu sentia, né, que os pais puxavam, né, a criança. Normal, né, a gente não sabe o que é, não sabe se é algo contagioso, então ficava me explicando ali, olha, não é nada contagioso, tá? Os médicos me garantiram, né, é uma bactéria, né, que ela pegou nos olhos, mas nós, né, estamos tratando, mas não é contagioso, fica tranquilo. E era uma situação muito ruim, então eu me isolei durante um tempo também, né, nesse período, eu não levava mais ela na pracinha, né, evitávamos também de ir à igreja, ter contato, né, com pessoas que ela para não viver esse constrangimento, né? E onde a gente chegava também, né? Adultos também perguntavam, né? Quando eu chegava lá no consultório com elas, uma vez uma senhora olhou para os olhos dela e falou: Meu Deus do céu, porque realmente estava muito feio, né? E uma bebezinha, né? Então às vezes também, às vezes as pessoas, né, podem pensar que é falta de cuidado da mãe, enfim, várias coisas, né? Então foram vários processos ali também que eu vivi em relação a mim, né? A minha maternidade. Mas durante esse período, né, principalmente durante esses 7 dias de jejum que eu fiz, porque eu queria entender, né, o jejum ele não é para mudar, né, a vontade de Deus, ele não é para fazer Deus fazer a nossa vontade, né? Eu não fiz o jejum com o objetivo de fazer Deus curar minha filha, mas com o objetivo de ficar sensível, né, à voz do Senhor, para o que Ele queria, né, o que Ele queria, a forma que Ele queria que eu agisse ali naquela situação. Então, a primeira, né, atitude que eu tive foi suspender os medicamentos e simplesmente orar, né? Confiar na intervenção divina mesmo. E a primeira coisa, né, que o Espírito Santo ministrou no meu coração foi que quando Deus não me responde de imediato, Ele quer me ensinar algo. E uma dessas coisas é me ensinar a orar. E a experiência com a oração nesse processo foi muito forte, porque várias coisas, né, contribuíram para que eu entendesse que realmente eu precisava orar. E não somente orar pela minha filha, né? Mas foi a partir do momento que eu entendi a forma que o Senhor queria que eu orasse, que as coisas começaram realmente a mudar. Isso eu vou contar no final. Mas a primeira coisa que eu entendi foi que o Senhor queria que eu orasse. E nós temos um livro aqui, né, que se chama Oração. Eu nem vou mostrar ele aqui porque ele é um livro que não vende mais, a gente não encontra mais ele, né, nas livrarias para vender. Algumas pessoas, quando eu compartilhei, né, essa minha experiência, algumas pessoas até perguntaram, né, mas ele não é um livro que tem mais para venda. Mas eu comecei a ler esse livro, né, e eu entendi muitas coisas. Entre elas é que existe realmente uma batalha espiritual, né, enquanto estamos em oração ali, no processo de oração, às vezes a gente acha que nada está acontecendo, mas no mundo espiritual há uma batalha, né? E nesse livro, uma das coisas que Deus falou comigo foi através da vida do profeta Daniel.
E só para a gente entender o contexto aqui, né? Eu não vou me aprofundar na história de Daniel, mas só para a gente entender, né? Pelo que ele estava orando e jejuando, né? No momento que o anjo aparece ali para ele. Daniel, ele foi levado ainda adolescente, né? Na adolescência dele. Ele era um judeu que foi levado na adolescência, né? Cativo ali para Babilônia. E o Senhor levantou ele, né? Entre os governantes ali, né? Ele levantou como um profeta e conselheiro dentro do governo ali babilônico, né? Da Pérsia. E a missão dele, né, era permanecer fiel ao Senhor, né, e ser boca de Deus ali mesmo pro povo de Israel que estava ali, né, cativo na Babilônia. E Daniel 9, né, vai falar que ele orou intensamente, né, pelo povo, porque ele sabia, pelas profecias de Jeremias, que os 70 anos de cativeiro ali daquele povo estava terminando, né? Então Daniel, ele teve assim um papel muito importante, né, de intercessão, de orientação, né, anúncio dos planos de Deus. Então Daniel, ele teve um papel muito importante, né, de intercessão, né, de direção ali, né, de Deus para aquele povo. E quando o anjo aparece para ele, ele estava ali em oração. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes por dia, né? E ele já estava 3 semanas em jejum quando o anjo aparece para ele. E ele tinha uma vida de jejum e oração, né? Não por uma ordem específica do Senhor, mas era uma resposta ao relacionamento que tinha, né? Com o Senhor. E aí Daniel 10:11 diz assim: e ele disse: Daniel, você é muito amado, preste bem atenção que eu vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me em pé tremendo. E ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante de Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Então, desde o primeiro dia, o Senhor ouviu a oração de Daniel. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então, Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. E algo que a gente percebe nessa passagem é que o anjo revelou que no primeiro dia em que Daniel posicionou o coração em oração, ele foi enviado. No entanto, o anjo, ele enfrentou uma batalha, né, ali. E às vezes a gente acha, né, que a gente vai orar e que o Senhor, ele é poderoso sim para fazer, né, mas existem batalhas que a gente não está enxergando, né, que estão acontecendo no mundo espiritual. E ele fala, né, que o anjo, ele enfrentou uma batalha contra demônios sobre a nação da Pérsia, né? Então, sobre aquela nação ali tinha muitos demônios. E Daniel provavelmente ele não tinha noção, né, dessa batalha espiritual naquele momento. Ele era simplesmente um homem que estava fielmente jejuando e fazendo suas orações sem saber o que estava acontecendo no reino invisível, né? Mas o seu posicionamento era a fonte de poder do reino espiritual. Então, ele continuava jejuando, né, posicionado, orando, né? E aí, finalmente, no 21º dia do jejum de Daniel, o anjo chegou e disse: desde o primeiro dia você foi ouvido, e eu vim por causa das suas palavras. 21 dias. E às vezes a gente não vê resposta no primeiro, no segundo, no terceiro dia a gente quer desistir, né? E ele diz: eu estou aqui porque você não parou de falar. Suas palavras de confissão e intercessão foram um combustível necessário para que eu pudesse vencer. Então a gente não tem noção enquanto a gente ora, a gente não tem noção de enquanto a gente está orando, intercedendo, né? A batalha que está acontecendo, e muitas vezes a gente desiste. Então essa foi a primeira coisa que o Senhor ministrou no meu coração, a primeira lição que eu tirei, né? Que algo estava acontecendo no mundo espiritual e eu precisava persistir em oração, né? E não era porque eu não estava vendo, né, nada acontecer ali com os meus olhos, né? Que o mundo espiritual, né, não estava havendo ali uma batalha para que né, a nossa vitória chegasse. Então, ele apresenta, né? Às vezes Deus apresenta essas demoras divinas em nossa jornada de crescimento da oração, quando a resposta não vem imediatamente. E a maneira como nós respondemos, quando a porta permanece fechada, determina se vamos crescer ou não. A plenitude da maturidade. Então, quando demora a acontecer, a gente para de orar, a gente desiste, né? Nossa fé esmorece ou a gente permanece. Isso faz toda a diferença, né? Foi o que aconteceu com Daniel. Segunda coisa, se você desiste, você não vê o milagre. Então, essa não é uma confiança baseada na habilidade de cansar Deus. Eu vou orar, vou continuar orando para cansar Deus, mas é uma confiança enraizada no conhecimento do Pai. Eu sei quem Deus é, eu sei que Ele é bom, eu sei que Ele tem pão para me dar. E é por isso que eu vou persistir, é por isso que eu vou continuar orando, porque eu sei que Ele não quer o meu mal, né? E terceiro ponto, as distrações podem te deixar surdo para a voz de Deus, diminua o barulho do mundo. Então, foi um período também que eu tirei minhas redes sociais e eu fiquei ali realmente conectada com o Senhor, né? Buscando realmente entender o que Ele queria de mim, né? De nós aqui como família também, naquele momento. Naquele período, ele tinha algo para nos ensinar e eu queria aprender. E muitas vezes as distrações, né? A gente perde tempo na rede social, ali, rolando rios. Pessoas vão falar coisas que vão de encontro àquilo que o Senhor está tentando falar e a gente precisa silenciar o barulho do mundo, as vozes do mundo. Vão ter pessoas também que vão vir contra aquilo que o Senhor está colocando no seu coração. Por exemplo, eu tive essa experiência com meu marido, né? De não concordar, né? Com a suspensão dos medicamentos, mas logo depois, né, no mesmo dia até, ele entrou, né, ele foi pro secreto dele, né, pegou a Bíblia dele e ele teve o mesmo entendimento que eu, né, e ele veio conversar comigo e ele falou: se o Senhor está te direcionando assim, né, eu vou te apoiar e realmente a gente tem que confiar, né, às vezes a nossa fé, ela é fraca, né, e então ele me apoiou nisso, mas poderiam ter, a gente não viveu isso, né, até porque a gente não falou isso para muitas pessoas, mas pessoas à nossa volta, falando, né, você é doida, você não deve agir assim, você não deve suspender os medicamentos, né? A gente compartilhou com poucas pessoas, eu tô trabalhando 1 Coríntios, né, e fala que as pessoas que são espirituais, elas vão entender as coisas que são espirituais, mas as pessoas que não são espirituais, elas não vão entender. Então, a gente até compartilhou com o nosso pequeno grupo lá da igreja, né, pedindo oração, né,
Mas pessoas que não são, assim, que a gente sabe que não teriam discernimento espiritual para entender essa nossa decisão, a gente nem falou, porque a gente sabia que poderiam vir, né, contra, né, aquela atitude nossa, e isso poderia também mexer com a gente. Então, diminuir as distrações foi, né, uma lição que eu tirei, né, as distrações que podem te deixar surdo para a voz de Deus, diminuir o barulho do mundo, né, então nós nos conectamos com o Senhor, e isso foi muito importante. Me perdi aqui agora, peraí. Quarto ponto, é que eu não enumerei, né? Isso aqui eu escrevi, tá aqui, ó, no meu bloco de notas, no dia 9 de outubro, vai fazer agora em outubro um ano, 9 de outubro do ano passado. E eu nem lembrava mais que eu tinha essas anotações, né? E orando ao Senhor, o que eu deveria trazer aqui pro canal, né, como meu estudo, eu achei isso aqui muito precioso, né? Por isso que eu decidi trazer. E aqui o quarto ponto, né? São 6 e esse é o quarto. A igreja se revela quando ora. É nos momentos de desafios que você descobre se a comunidade que você está servindo, né, que você congrega, vive de verdade o evangelho, aquilo que prega. E por que eu anotei isso aqui? Porque nesse processo do Olho da Maitê, nós também estávamos num processo de transição de igreja. Nós mudamos de bairro, né? E a igreja que a gente congregava, né? Que a gente ama, que mora no nosso coração, ficou distante da nossa casa e a gente queria se envolver mais, mas estava muito distante, então a gente decidiu procurar uma igreja próxima da nossa casa. E uma das certezas que a gente teve, que a igreja que a gente serve hoje, né, é a igreja que a gente deveria congregar, foi porque as pessoas de lá realmente oram. Elas, desde o primeiro dia que a gente chegou, né, e que a gente mostrou ali, eles viram, né, os olhos da Maitê, eles se mostraram preocupados o tempo todo em oração. E não era simplesmente, eu tô orando por você, eu vou orar por você. Eles enviavam áudios, né, orando. A gente recebeu áudios de irmãos orando, os pequenos grupos, outros, né, não só o que a gente fazia parte, a gente ficou sabendo que eles oravam. Inclusive, esse final de semana a gente recebeu um casal de amigos aqui, a gente nem sabia, né? Mas eles contaram que o caso da Maitê dos Olhos chegou lá no pequeno grupo deles, né? Pois pediram oração por ela também lá. Então, a gente viu que realmente era uma igreja que orava, né? E isso nos deu a certeza de que a gente deveria congregar ali. Eu tive amigas também que não só se mostravam preocupadas e diziam, eu estou orando pela Maitê, mas mandavam áudios com oração, né? Orando por ela. E isso começou a me despertar algo que, na verdade, é o final aqui, né? Assim, que foi o que trouxe a mudança, assim, pro que o Senhor queria me ensinar. E eu já vou chegar lá. Quinto, manter uma postura positiva, mesmo quando o milagre ainda não se manifestou. Isso Deus falou muito claro comigo aqui. Eu estava um dia orando aqui nesse quarto onde eu estou, né? E eu estava muito triste, porque eu não via diferença, eu não via resultado. E o meu semblante era de tristeza. Qualquer pessoa que chegava, né, perto de mim, reparava, eu tava triste, eu tava abatida porque não melhorava. E ele me levou até Salmo 126, né, que diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de risos, né, os nossos lábios de louvor. Então o Senhor falou muito claramente comigo, né, e foi o que eu anotei: quem sonha não vive triste, quem sonha vive com esperança, com alegria. E é essa postura que Deus espera de nós, mesmo em meio à batalha. Então eu entendi que eu deveria mudar a minha postura. E eu estava triste. Nesse mesmo dia eu coloquei um louvor que eu amo, que é Salmo 126, do Ministério Zoe, né? E nós cantamos aqui em casa, né? Eu e os meus filhos, meu esposo estava trabalhando, e a partir daquele momento eu comecei a mudar a minha postura em relação àquilo que eu estava vivendo, e não ficar triste, né? Como se nada tivesse acontecendo, mas alegre com a certeza de que já tinha feito, né? Até porque eu recebia muitas palavras, né? De que o Senhor já tinha feito, né? Eu não estava conseguindo ver, e foi uma das orações que eu fiz nesse dia. Eu falei: Senhor, o Senhor falou que já fez, mas eu não estou conseguindo ver. E o Senhor falou: mude a sua postura, comece a viver, né? A demonstrar no seu rosto como se eu já tivesse feito, né? E as coisas começaram a mudar. E por último, a incredulidade, ela é pecado. Então, quando temos dúvida dentro de nós se ele pode mesmo fazer porque está demorando, estamos sendo incrédulos e precisamos confessar e nos arrepender. Eu estava sendo incrédula. Muitas vezes eu tive dúvida. Será que o Senhor vai fazer mesmo? Será que eu deveria ter suspendido esses remédios? Eu tive dúvidas. E a partir do momento em que o Espírito Santo me despertou para isso, a incredulidade, ela é pecado. Eu me arrependi naquele momento. E eu ajoelhei na minha cama e eu orei: Senhor, me perdoa. Eu creio sim, o Senhor já fez. E no momento certo eu vou ver. E eu vi, né? E os olhos da minha filha foram curados. E a experiência, né? Essas foram as lições que eu fui vivendo durante esse período de 7 dias de jejum. Mas a principal experiência, né, que, não digo a principal, né, mas mudou quando eu comecei a interceder por pessoas que vinham até mim contando desafios. E isso eu contei num vídeo, né, que eu fiz no Instagram.
E a gente experimentou o milagre do Senhor, né? Como eu falei lá no início, né? Quando Deus não responde de imediato, Ele quer me ensinar algo. E uma dessas coisas era ensinar a orar. E Ele queria não só ensinar a orar pela minha casa, pela minha filha, mas por outras pessoas. E pessoas começaram a vir até mim, abrindo coisas pessoais dela, amigas que estavam com problemas no casamento, problema no casamento, problemas pessoais, né? De ansiedade, depressão. E ao invés de eu responder, como eu sempre respondia, eu vou orar por você, e realmente eu orava, né? Mas eu orava mesmo junto, né? E porque foi algo que eu aprendi nesse meu processo, né? Pessoas que não diziam simplesmente eu vou orar pela sua filha, mas oravam junto comigo ali. E eu comecei a orar com essas pessoas, por áudio mesmo no WhatsApp ou por uma ligação. E eu orava ali, olha, eu vou orar por você agora. E eu enviava a oração. E os olhos da minha filha começaram a melhorar. E aí eu conversei com meu esposo e falei, você tá vendo que o olho dela tá melhorando? Ele falou, estou vendo. Eu falei, vou te contar o que tá acontecendo. E eu contei, né, essa experiência para ele. E toda vez que eu oro por alguém, o olho dela melhora mais um pouco. E eu continuei orando, e pessoas vinham e eu continuei orando até que os olhos dela ficaram completamente curados. E é claro, né, que hoje eu ainda continuo, né, vivendo isso, porque foi realmente um aprendizado que eu tive, né, nesse processo. Essas são as lições que eu tirei, né, nesse período, e eu espero que edifique a sua fé. Se você está num processo de espera, né, esperando, aguardando uma intervenção do Senhor em alguma área da sua vida, não esqueça, né, que o Senhor tem algo que Ele quer te ensinar, né. Principalmente, ele quer te ensinar a orar, né? Não só por você. Eu entendi que enquanto eu estava cuidando, né, de coisas, outras coisas do reino, né, ele estava cuidando daquilo ali que me preocupava. E um louvor, né, que me marcou nesse período foi que disse: enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. E fez muito sentido para mim, né? E foi isso que realmente eu vivi. Enquanto eu orava por outras causas, né, que não eram a minha causa, né, o Senhor cuidava daquilo que tanto afligia o meu coração. Então essa é a palavra que eu quero deixar para você hoje. Não esqueça, né, que enquanto você ora, coisas estão acontecendo no mundo espiritual. O Senhor não esqueceu de você, não desista, né? Não é uma insistência na necessidade de cansar Deus, como eu falei, mas a certeza de que Deus é bom. Ele não quer o nosso mal, né? Os planos dele para nós são bons, são planos de prosperar e não de causar danos, né? Mas muitas vezes ele usa esses processos para nos ensinar algo. Precisamos estar sensíveis à voz de Deus, calar a voz do mundo, muitas vezes, para entender o que o Senhor quer de nós com esse processo. Então, espero que essa palavra tenha edificado a sua vida. Deus te abençoe.